Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula especial sobre canetas emagrecedoras, né? Quais são os serviços que o psicólogo pode oferecer para lotar a sua agenda ainda em 2026? É um título bem apelativo, né? Tipo, lotar a agenda e tal, mas por mais apelativo que possa parecer, é total verdade, né? Porque vocês têm como dar uma guinada na carreira de vocês ainda esse ano. E aí a gente precisa contextualizar, né? Nós temos muitas mudanças, uma verdadeira revolução que está acontecendo no nicho da obesidade, no tratamento da obesidade, por causa de tantos tratamentos medicamentosos que são excelentes. E se você, enquanto psicólogo, acha que canetas vão acabar com o meu trabalho, não. E eu tô aqui para te mostrar como não vai acabar com o seu trabalho e o quanto o seu trabalho é ainda mais necessário com tudo o que está acontecendo em relação a esses medicamentos, tá joia? Então, nós vamos falar sobre serviços específicos que vocês podem desenvolver atuando com pacientes que estão em uso de GLP-1, tá? Então, a gente tem algumas coisas muito importantes, né, acontecendo e tudo, e que o psicólogo precisa se apropriar disso. Existe um erro, um engano muito frequente por parte dos psicólogos, que é achar que a sua atuação com pacientes com obesidade, em uso de análogos de GLP-1, quando a gente fala em GLP-1, a gente está falando sobre tudo. Pacientes que têm obesidade, pacientes que fizeram bariátrica, tiveram recidiva de peso, pacientes que fazem uso da medicação para fins estéticos, tá? Então entendam que a gente está falando aqui sobre tudo. Um erro comum que existe, que é pela falta de conhecimento mesmo, é achar que todo o nosso trabalho depende de psicoterapia, que quando a gente vai fazer uma intervenção psicológica, tudo é psicoterapia, e não é. O nosso trabalho com esse público que a gente vai trabalhar comportamento alimentar, imagem corporal, ele pode acontecer concomitantemente, em paralelo com a psicoterapia, mas ele tem um trabalho específico para ser feito. Como que acontece o trabalho em paralelo com a psicoterapia? De repente você começou a estudar a área, né? Veio para imersão em canetas na prática clínica, e aí entrou na capacitação porque quer ter esse acesso, aprender mais a respeito. E aí você tem pacientes que fazem psicoterapia e que têm questões com o comportamento alimentar. Você pode seguir trabalhando as questões pessoais que eles têm, que são foco da psicoterapia, e pode combinar com eles que durante um período da psicoterapia vocês vão trabalhar as questões relativas ao comportamento alimentar. Isso é algo super tranquilo de ser feito, né? Super ético, inclusive, de ser feito, e que aí você ocupa aquele tempo para trabalhar demandas específicas que o paciente tem, tá? Então, essa é uma possibilidade bem boa, bem importante e factível mesmo, tá? Então, entenda que quando você está trabalhando o comportamento alimentar, não é psicoterapia, não é psicoterapia geral em que a gente vai ficar falando de emoções, de pensamentos, etc. Não, o nosso trabalho ele é específico no comportamento alimentar. Então, qual é o nosso grande objetivo com esse trabalho? É normalizar o comportamento alimentar do paciente, tá? O que que acontece muitas vezes? O paciente tem um comer transtornado, tem uma compulsão alimentar, faz péssimas escolhas alimentares. Então, a gente vai trabalhar isso com ele, tanto em relação às escolhas, de preferência em conjunto com um nutricionista, e a gente vai trabalhar o comportamento alimentar em si. Então, por exemplo, com estratégias da terapia cognitivo-comportamental e do mindful eating, a gente vai trabalhar para que o paciente entenda quando ele está com fome, entenda o que é de fato a fome emocional. Então, colocam toda a fome emocional numa caixinha de que fome emocional é horrível, que fome emocional é quando a pessoa tem uma desregulação emocional. Nem sempre é. Às vezes, você está comendo algo para matar saudades de alguém que já morreu. Às vezes você exagerou em alguma coisa porque a comida está muito gostosa e você quer ter mais prazer com aquele alimento. Às vezes é um casamento, está comemorando o casamento com um bolo, né? Então existe um comer emocional que ele não é ruim, que ele não é patológico, bem pelo contrário, ele é bem adequado, né? Então a gente precisa entender isso. Quando a gente trabalha o comportamento alimentar do paciente, então a gente vai ensinar para ele que não é porque você tem um desejo
de comer alguma coisa específica, que isso vai ser um comer emocional. Às vezes é uma fome específica, onde você sabe exatamente o que você quer comer e está com desejo de comer aquilo. E a pior besteira que você pode fazer é tentar se esquivar daquilo, né? Não comer aquilo, tá? A gente vai trabalhar também com escalas de fome e saciedade. A gente precisa aplicar a escala de fome e de saciedade de maneira diferente para o paciente que faz uso de análogo de GLP-1 e para o paciente bariátrico, né? Mas a gente precisa ensinar as pessoas a identificarem quando elas estão com fome, quando já estão saciadas. Isso é algo muito poderoso, muito importante que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo, seja porque existiam regras ali na família, seja porque fez muita dieta ao longo da vida e desregulou total essa conexão com o próprio corpo, tá? Então isso é necessário. A gente vai trabalhar também com o ambiente. O ambiente desse paciente, será que é obesogênico? Será que a pessoa tem muito mais produtos, né, alimentícios, comida ultraprocessada de pacote à disposição em casa do que frutas, verduras? Será que essa pessoa gosta de cozinhar? Então a gente vai trabalhar toda essa rotina da pessoa para que ela possa desenvolver hábitos mais saudáveis. E algo importante da gente falar sobre hábitos saudáveis e uma alimentação saudável é que alimentação saudável é diferente de é, só comer coisas naturais, tá? Então, a gente ter um comportamento alimentar saudável é também de vez em quando tomar refrigerante, é também comer fritura no aniversário de criança, é também comer sobremesa no final de semana, é também comer doces ao longo da semana. A grande questão é quando a gente trabalha com mindful eating ou com intuitive eating, né, o comer intuitivo, comer consciente, muitas pessoas dizem assim: "Ah, nossa, essas abordagens aí são uma porcaria, porque você pode comer de tudo. Ah, se você me deixar comer de tudo, eu vou comer de tudo mesmo, vou explodir de tanto comer." Não, a grande questão é, existe a permissão incondicional para comer. Toda comida, mesmo comida que é de baixa qualidade, ultraprocessada, é vista como comida e não como uma porcaria, não como uma gordice, né? Não como uma bomba de gordura que vai fazer mal. É visto como algo que é permitido, que a pessoa pode comer. A grande questão é que a gente vai desenvolver na pessoa essa habilidade de perceber se ela de fato quer comer, né? Porque as pessoas elas vão começando a perceber que o corpo ele pede muito mais nutrientes, comida de qualidade do que a gente imagina. Então, quando a gente está conectado com o nosso corpo, existe essa dualidade. Ah, puxa vida, será que eu vou exagerar se eu for comer tudo que eu quero? Se eu puder comer tudo que eu quero? Será que eu vou deixar de comer comida saudável? Será que eu vou ter que agora só comer comida de verdade, cozinhar em casa todo dia? Não. A gente tem muito bem como adequar a rotina da pessoa para aquilo que é a sua rotina, então reorganizar essa rotina e levar em consideração o que a pessoa gosta de comer, o que não gosta, o que ela precisa, às vezes por uma orientação nutricional, por uma deficiência de nutrientes, etc. E quebrar o estigma da alimentação, tá? Então a gente faz tudo isso, vai trabalhar com estilo de vida, então praticar exercício físico e tudo. Então esse é o nosso objetivo, normalizar comportamento alimentar e melhorar estilo de vida, ok? E a gente tem N formas de fazer isso, tá? Muitas e muitas maneiras de fazer isso. E antes da gente entrar nos serviços, nos tipos de serviços, uma coisa que eu tenho que lembrar vocês é que existe uma mudança muito grande em relação aos tratamentos de hoje, que é a validação do nosso trabalho. Então, hoje está acontecendo algo que nunca aconteceu anteriormente, que são médicos procurando psicólogos para fazer parte das suas equipes. Então, quando a gente fala em análogos de GLP-1, né, as canetas emagrecedoras, tem muitos médicos que estão montando protocolos transdisciplinares. Alguns é só balela mesmo, né? Só para dizer que tem ali, e outros são muito bons, né? Em que existe discussão de equipe, em que o médico sugere o número de sessões do trabalho psicológico que pode realmente ser feito alguma coisa benéfica. Tem muitos psicólogos que estão sendo ouvidos por esses profissionais e modificando
os seus protocolos para poder acolher o trabalho psicológico que realmente faça a diferença, né? Joia? Então, uma dúvida que é muito frequente é se os serviços que eu vou falar aqui, eles podem ser realizados online. Tudo que eu vou falar para vocês aqui pode ser realizado tanto presencialmente quanto online, ok? Então já saibam disso a priori. Os serviços podem ser realizados online e também presencialmente. Inclusive, presencialmente, gente, é um grande diferencial hoje em dia, né? Tá? Então é um diferencial grande que os profissionais têm quando eles trabalham presencialmente, porque depois da pandemia, os psicólogos, né, eles foram assim em massa para o online. Então, se você tem condições de atender presencialmente, esse é um diferencial grande, tá? Bom, então a gente pensando em análogos de GLP-1, quais são os tipos de serviços que vocês podem oferecer para os pacientes? Vocês podem oferecer, então, uma psicoterapia com foco no comportamento alimentar. Isso é muito interessante, porque então a pessoa tem pessoas que têm demandas, né, para psicoterapia, tá? E a gente não vai invalidar isso ou parar a psicoterapia para trabalhar o comportamento alimentar, não precisa. Até mesmo porque, presta bem atenção nisso que eu vou explicar para vocês agora. O trabalho com comportamento alimentar, eu acho que é fundamental que a gente possa trabalhar com uma frequência maior, então com encontros semanais, até que a pessoa consiga promover uma mudança estrutural no seu padrão de comportamento alimentar e que ela esteja no processo de manutenção para a gente começar a espaçar. Só que, como o trabalho é muito prático, é muito mão na massa, a gente fazer uma meditação de mindful eating, a pessoa daí ao longo da semana praticar aquilo em casa e tal. Nem sempre a gente vai usar 45, 50 minutos de sessão. Muitas vezes a gente pode trabalhar num período de tempo menor, só que com frequência, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma meditação da uva passa com a pessoa e eu quero que ela pratique a meditação da uva passa e que ela trabalhe a distinção dos três tipos básicos de fome: fome fisiológica, emocional e específica. Se eu der para a pessoa 15 dias, puxa vida, o médico propôs de fazer o trabalho de 15 em 15 dias. 15 dias é muito tempo, uma janela de tempo muito grande para a gente acompanhar a mudança de comportamento alimentar do nosso paciente. A gente tem que estar ali com eles de maneira muito mais próxima, tá? No dia a dia mesmo, ok? Então isso é importante. Às vezes é muito melhor que a gente fragmente, a gente faça uma sessão mais curta, né? Então, meia hora de sessão, por exemplo, mas que isso aconteça toda semana, tá? Porque senão as atividades de casa elas podem começar a se tornar meras tarefas que a pessoa tem que cumprir para vir falar para a gente que fez. E aí a pessoa esquece. E aí, putz, na semana, putz, ai, eu tenho consulta com a Ed na quinta-feira, preciso praticar os negócios que ela mandou. O que que era mesmo? Entende? E quando tá ali toda semana e você coloca uma tarefa pequena, hoje você vai, então, tentar identificar qual tipo de fome que você está sentindo, né? Emocional específica ou fisiológica. A pessoa ela tem que trabalhar aquilo ali todo dia, tá? Se torna muito mais fácil da pessoa aderir e da pessoa fazer mudanças, ok? Então, esse é o meu posicionamento. Eu pratico isso dessa maneira, já experimentei fazer mais espaçado. Houve essa barreira justamente por isso, não com um paciente, dois, mas com diversos, né? Quando a gente faz dessa forma, os resultados são muito melhores, tá? Então, porque você pode trabalhar pontos muito específicos de maneira cirúrgica, você consegue englobar o tratamento do comportamento alimentar dentro da psicoterapia. E aí você vai fazer um período da sessão em uma sessão de 50 minutos, você vai dividir. Não precisa ser uma divisão rígida, mas você precisa ter essa consciência de que você vai dividir a sessão em uma parte você vai trabalhar psicoterapia e uma parte o comportamento alimentar. E por isso que é tão importante fazer um planejamento do tratamento, tá? Porque aí você vai saber, puxa, nesse dia aqui eu vou trabalhar mais tempo de comportamento alimentar porque eu vou fazer uma meditação que é mais longa, entende? Tem muitos pontos aqui para trabalhar com esse paciente, tá? Então, essa divisão de tempo de sessão, ela é flexível. Às vezes, o paciente está passando por algum problema,
De repente começou a ter problemas no trabalho e você precisa trabalhar aquilo mais tempo, de uma maneira mais densa, mais profunda, né? E aí vai ter que deixar algumas semanas sem trabalhar o comportamento alimentar. Também não tem problema, porque quando a pessoa está com você em psicoterapia, uma coisa que você tem é tempo. Você tem tempo. Você não tem que realizar aquilo, né, aquela mudança toda em 12 encontros, em 6 meses. Não, você tem tempo. Dá para fazer num outro ritmo, mais tranquilo, tá? Não é melhor nem pior, gente, só é diferente e a gente adapta à necessidade do nosso paciente, tá joia? E tudo isso pode ser muito bem combinado, conversado com o paciente. E aí, se acontece da pessoa estar em psicoterapia, tratando o comportamento alimentar também, e de repente precisa dar uma pausa pequenininha no tratamento do comportamento alimentar para focar em outras questões, o que que a gente vai procurar fazer? Eu não vou inserir coisas novas, né? Porque eu vou estar focada em outra coisa, mas a gente precisa trabalhar a manutenção de tudo que já foi construído, né? Transformado até aqui. Então, a gente vai trabalhar na manutenção dos hábitos que já foram transformados durante esse período, tá ok? Então, isso é super importante de vocês entenderem. Ó, eu falei do número de pessoas, pronto, já, já estamos com 56. Muito bem-vindo, gente. Quem entrou depois, sejam muito bem-vindos. Então, para os pacientes que estão em uso de análogos de GLP-1, a gente pode inserir esse trabalho focado no comportamento alimentar dentro da psicoterapia, tá? Uma outra coisa que eu adoro trabalhar, que eu amo de paixão e que eu acredito que quando o psicólogo entende isso, esse pode ser o seu carro-chefe no consultório, são programas de comportamento alimentar. Então, o que que é um programa de comportamento alimentar? Um programa individual. É um trabalho que você vai fazer com o paciente individualmente, que ele é um pouco mais barato. Ele não é que ele é um pouco mais barato, gente. Peraí, deixa eu reformular. Ele sai mais barato para o paciente do que a psicoterapia e que ele vai ser um trabalho objetivo, cirúrgico, específico no comportamento alimentar, tá? Por quê? Porque a gente vai ter um prazo, um tempo para trabalhar. Então, um programa ele é fechado. Ele tem, por exemplo, 12 encontros. O que eu recomendo são 12 encontros, porque é um período de 3 meses em que você tem tempo para conhecer bem o padrão alimentar dessa pessoa. Você tem tempo para fazer mudanças no comportamento alimentar e que essas primeiras mudanças que aconteceram no primeiro, segundo mês, você consegue trabalhar mais para o final do programa a manutenção disso. Então a pessoa passa por todos os estágios de mudança de comportamento, né? Então, lá de Clemente do Prochaska, qual é o estágio de mudança de comportamento que o seu paciente se encontra? Está em pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. Então, isso é importante da gente entender para que a gente possa fazer o paciente transicionar, né? Então, a gente vai mediar essa transição, essa transformação pelos estágios de mudança de comportamento, tá? Então, eu acho super importante da gente pensar dessa maneira. E aí, qual é o grande desafio para o psicólogo? Entender que durante aqueles 12 encontros você não vai salvar a vida de ninguém, que você não vai resolver a vida completa da pessoa, que você vai trabalhar uma parte e que é uma parte que está gerando um sofrimento tremendo e que você vai resolver aquela dor específica. Ai, Thali, mas aí não fica incompleto? Talvez fique, talvez não. Talvez ali durante os 12 encontros fique mais evidente ainda a necessidade do paciente para psicoterapia, porque às vezes a pessoa nega a psicoterapia porque ela não tem condições financeiras, mas às vezes é porque ela não tem clareza de como funciona o seu trabalho e ela não quer assumir um compromisso com você, um compromisso que é de longo prazo, tá? Então, às vezes ali existe uma sensibilização, uma compreensão e tudo, conscientização do porquê dessa pessoa precisar da psicoterapia, tá ok? E aí, gente, a gente precisa pensar nos serviços como uma escada, né? Então, eu sempre falo com os meus alunos que a gente precisa construir uma escada de serviços. O que que é uma escada de serviços? É você ter no seu portfólio profissional diversos serviços que caibam no bolso do seu paciente e que possam ajudar a aumentar o faturamento do seu consultório,
tá? Uma consciência que a gente tem que ter é de que a psicoterapia individual, ela é muito inacessível. A maioria das pessoas não podem pagar psicoterapia individual, tá? Porque é cara. Se fosse fazer terapia durante 3 meses, é uma coisa, né? A pessoa aperta um pouco, parcela e tal. Mas se é um ad eterno, a pessoa não sabe quando vai acabar, quando vai começar um processo de altas, passar sessões, é muito difícil. E por isso que a gente precisa ter outros serviços a oferecer, tá? Não só pela questão financeira, porque tem pessoas que não querem vir para a psicoterapia. Por exemplo, quando a gente fala num paciente que fez cirurgia bariátrica, às vezes a pessoa é super bem resolvida na vida, tem aquela doença para tratar e tudo, e que não precisa de psicoterapia mesmo. E tá tudo bem. E aí, de repente, você não tem um serviço para oferecer para essa pessoa para ajudá-la naquela necessidade específica, né? Na mudança de comportamento alimentar e estilo de vida a partir da bariátrica. Entende? Então é extremamente importante de abrir a cabeça e pensar em várias maneiras que você pode oferecer de solucionar, ajudar o paciente a solucionar os seus problemas, tá? Nosso trabalho é resolver problema. Então, será que uma única maneira de resolver problema é tão boa assim? Não é, tá? E aí, por que que eu falei que fica mais barato do que a psicoterapia? Então, se a gente for pensar em enquadrar os seus serviços numa escada, a psicoterapia individual está no topo, como sendo teu serviço high ticket, teu serviço mais caro. O programa individual, ele está logo abaixo, por quê? Por sessão, por encontro, você não precisa cobrar mais barato do que a psicoterapia. Você pode cobrar aqui o mesmo valor nos dois tipos de serviços. Qual é a diferença? Um programa individual, ele tem começo, meio e fim. Ele vai acabar em 12 encontros. E aí, o que que você pode fazer? Você pode trabalhar com o paciente o parcelamento desse programa em mais de 3 vezes. O que que acontece? Na psicoterapia, se você cobra R$ 250, o paciente vai ter que desembolsar R$ 1.000 por mês para pagar o teu serviço. Não tem como mudar isso. No programa, você vai cobrar R$ 250 por encontro. Tudo bem, vai dar R$ 3.000. Só que você pode parcelar em mais vezes. A pessoa não precisa pagar R$ 1.000 por mês. Você pode parcelar, por exemplo, em 6 vezes. É o que eu aconselho meus alunos a fazerem. Parcela em até 6 vezes. Aí, ao invés da pessoa investir R$ 1.000 por mês com você, ela vai investir apenas 500. E quando a pessoa paga uma parcela mensal menor, existe um comprometimento maior dela tratar com você, tá? Deixa eu só pensar que tem um outro negócio que eu tinha que falar para vocês sobre essas diferenças. Tá. E aí o que que acontece? Como é que o serviço se torna viável? Por encontro, você, psicólogo, ganha a mesma coisa, só que por mês a pessoa desembolsa menos. E quando a gente está falando, presta atenção nisso que eu vou falar e anota. Quando a gente está falando em serviços fechados, quando eu estou falando num programa individual de 12 encontros, quando eu estou falando num grupo operativo de 12 encontros, você não vai receber a cada encontro ou uma vez por mês, como acontece na psicoterapia. Você vai cobrar pelo projeto, você vai cobrar pelo programa, você vai cobrar pela participação no grupo. Então a pessoa vai pagar um valor único que pode ser parcelado, entendeu? É como pagar uma academia, por exemplo. Ah, você vai pagar lá um mês de academia. Tem um valor fechado. Você não pode escolher pagar por aula avulsa, né? Ah, não, mas eu só vou na musculação na terça e na quinta, então eu não quero pagar o valor cheio. Não, a pessoa vai ter que pagar o todo, tá? É o todo que ela vai pagar para você, mesmo que ela parcele. E aí minha dica é, parcela no cartão de crédito. Porque se a pessoa vai pagar para você em dinheiro, fazer Pix mensal, etc., o comprometimento dela diminui. Porque aí qualquer coisa, ah, não, ai, não vou hoje, ai, não tô afim, ai, sabe, desmotivei, ai, vou ter tem férias, tem não sei o que lá, ai, não vou mais. E aí você fica a ver navios, tá?
Então, cobra pelo serviço completo e que você pode parcelar isso. Joia? Ficou claro, gente? Oi, Rodrigo. Tá? Então sempre faz assim, tá? Se você vai cobrar, a pessoa vai participar de um grupo, ah, eu posso te pagar toda semana que eu vier eu pago. Putz, desculpa, infelizmente não dá e tudo pela dinâmica do grupo, a menos que assim, seja um paciente teu já, eu sempre penso em exceções, né? Então, se é um paciente teu que já tem esse combinado, que paga sessão a sessão e é uma pessoa idônea, nunca deu calote e tal, até dá para abrir uma exceção. Mas para a maioria das pessoas você faz no cartão de crédito, né? Que aí você tá salvaguardado, tá joia? Então, assim funciona um trabalho individual de psicoterapia com um foco no comportamento alimentar, o programa individual de comportamento alimentar, tá? Para pessoas em uso de análogos de GLP-1, ok? E aí, o que que precisa parar para pensar, gente? É, quando a gente está falando em análogos de GLP-1, a gente precisa pensar que você pode ter demandas diferentes, né? Não é todo mundo que está fazendo uso de análogo de GLP-1 que tem o mesmo perfil de comportamento, mesmo perfil psicológico, tá? Então, por exemplo, para quem estava ontem na imersão, a gente falou bastante sobre isso. Eu acredito que pessoas que fazem uso da medicação para fins estéticos, que elas têm um comprometimento de imagem corporal e de comportamento alimentar maior, que são pessoas que são mais suscetíveis a distúrbios de imagem corporal, a transtornos alimentares e, inclusive, talvez vozes da minha cabeça, total, nunca li isso em artigo nenhum, e talvez o que eu suspeito por já trabalhar com transtornos alimentares há mais de 20 anos, né, e tudo, estudar transtorno alimentar há 25 anos, eu acho que as pessoas que fazem uso de análogos de GLP-1 para fins estéticos, elas têm uma predisposição muito maior a transtornos alimentares. Então, pode ser que essas pessoas sejam mais suscetíveis à agonorexia. A agonorexia é uma anorexia induzida pela medicação, pelo agonista de GLP-1, tá? Por quê? É muito comum que essas pessoas tenham um perfil de, ah, já que eu não tô com fome, eu não vou comer. Ah, vou pular uma refeição. Ah, vou fazer um jejum intermitente. Ah, vou para academia 2, 3 vezes no dia, sabe? Então já tem um perfil de funcionamento diferente. E aí eu suspeito que elas possam estar mais suscetíveis. A, a agonorexia, ela tem um componente que é fisiológico forte? Sim, claro, que é a supressão extrema da fome, tá? Mas eu acho que pode haver aí alguns componentes comportamentais, emocionais, regras, que podem contribuir para esse processo também, tá? Então, eu acho que isso é algo muito plausível no meu olhar, né? E aí, um programa de comportamento alimentar individual, que você vai fazer um programa de GLP-1, você sempre precisa pensar nas particularidades de cada público. Então, falei aqui, né, o pessoal que faz uso para fins estéticos, né? Existe todo ali um comprometimento especial. Para mulheres na menopausa, mulheres com lipedema, a gente sempre tem que pensar em quais são as suas dores específicas, o perfil daquele público. Então, vai existir uma base comum a todos? Sim. Existe uma base comum a todos que a gente vai trabalhar? Sim, também existe. Mas existem particularidades. E aí, uma coisa que é importante saber: quanto mais o serviço é individualizado, quanto, ou seja, eu vou trabalhar no um a um com a pessoa, maior deve ser a personalização daquele serviço. Então, o serviço, você vai ter ali uma estrutura básica de um programa individual meu, por exemplo, para trabalhar com esse paciente em uso de análogo de GLP-1, beleza. Só que na avaliação psicológica que você vai ver quais são as particularidades daquele caso. E aí o teu plano de tratamento vai seguir aquela base que eu ensino para vocês? Sim, vai ter. Só que você vai fazer pequenos ajustes de personalização. Entende? É isso que diferencia o seu trabalho de outros tipos de trabalhos de outros psicólogos, tá?
Com essa base que eu ensino para vocês, específica de GLP-1, não existe ainda, né? Não sei de ninguém que esteja ensinando, que esteja trabalhando dessa maneira, então é algo exclusivo. Joia? Você pode trabalhar também, por exemplo, pacientes que têm obesidade e que estão fazendo uso da medicação. E aí, quando a gente vai trabalhar com pessoas que têm obesidade, a gente precisa lembrar que pacientes que têm obesidade, eles sofrem um processo muito importante, muito doloroso, que é a gordofobia médica. Então, além deles terem preconceito, deles sofrerem preconceito por parte da sociedade no geral, existe a gordofobia médica. A gordofobia médica é um preconceito que é praticado pelos profissionais da área da saúde. Ai, Thali, mas isso existe mesmo? Existe e a gente tem várias pesquisas a respeito. E sabe qual é o problema? Qual é o perfil que a gente tem do paciente que tem obesidade? Ah, é pessoa desleixada, que não se cuida, que não vai no médico, que não se trata, que não tá nem aí para nada. E quando a gente vai atendendo mais pessoas que têm obesidade, a gente vai vendo que as coisas são bem diferentes, que são pessoas que já buscaram muitos tratamentos e que viram um a um os tratamentos fracassando diante dos seus olhos. São pessoas que vão procurar tratamento médico para demandas diversas, tá? Com uma unha encravada. E que a maioria dos profissionais da saúde falam: ah, vai melhorar se você emagrecer. Então, tudo na saúde dessa pessoa gira em torno de emagrecer, entende? E tem coisas que não têm a ver com emagrecimento. Tem coisas que sim vão estar intimamente ligadas, né? Então a gente sabe que a obesidade ela predispõe, ela está interrelacionada com diversas comorbidades, né? Com problemas cardiorrespiratórios, apneia do sono, problemas de pressão arterial, colesterol, diabetes, cânceres, né? Mas não é tudo que é assim, e a gente precisa olhar para um fato muito importante: perdas de peso discretas já trazem uma melhora de saúde gigantesca, inclusive reduzindo o risco deste paciente desenvolver alguma dessas patologias às quais ele está suscetível por conta da obesidade, tá? Então, a gordofobia médica, que é o preconceito que existe por parte dos profissionais da saúde, faz com que o médico, na consulta, ele faça menos contato visual com o paciente que tem obesidade. O médico faz uma consulta muito mais breve, o diagnóstico é muito mais raso, é com bem menos investigações, então às vezes nem uma anamnese bem feita o médico faz. Existe muito menos toque, né? Então existe menos avaliação física e tudo recai muito sobre emagrecer. E aí, qual é a consequência do paciente passar repetidamente por esse tipo de tratamento mal feito? Ele começa a ver o quê? Que o tratamento que foi prescrito não funciona. Não estou nem falando de tratamento de obesidade em si, tá? Falando de tratamentos no geral. O tratamento às vezes não funciona porque o diagnóstico está errado, assim como a gente já viu algumas vezes, né? Pacientes com obesidade que tem alguma coisa grave e que tudo foi relegado ao peso. Eu lembro de um caso específico nos Estados Unidos de uma moça que ela reclamava de tosse, ela tinha muita tosse frequente, tinha falta de ar, cansaço e tudo. E aí os médicos falavam que ela tinha que emagrecer, era por causa do peso dela, ela estava com uma sobrecarga de peso e tudo, que realmente pulmão, coração, estava tudo sobrecarregado com isso. E não fizeram nenhum exame. E ela faleceu. Sabe do quê? De câncer no pulmão. Porque nenhum médico teve a decência de escutar as queixas dela, de pensar em hipóteses diagnósticas e investigar essas hipóteses, tá? Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito e a gente precisa trabalhar para combater. Quando a gente está falando em pacientes em uso de análogos de GLP-1 que têm obesidade, eles têm na mão uma ferramenta muito poderosa e que pode funcionar muito bem para eles. Só que a gente tem que ter essa consciência também de que a medicação ela não vai funcionar igual para todo mundo. Então, a gente pode ter pacientes que não têm um resultado positivo, que não tolerem bem
os efeitos adversos, que precisem abandonar a medicação, sabe? Ou que às vezes estão ali com o nosso acompanhamento e que, na verdade, acabam precisando de um suporte para tolerar melhor os efeitos adversos, né? Passar isso para o médico. Porque quantas vezes a gente vai atender um paciente e o paciente está com uma queixa, uma necessidade de ajuste que deveria ser feita com o médico, ele fala: Ah, não, mas, pois é, eu não falei. Então tem que falar, vamos conversar, né? Então, o tratamento numa equipe transdisciplinar também é positivo para isso, porque a gente mesmo pode passar a mão no telefone e falar: Olha, doutor, tá acontecendo isso, 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 né? Não tá conseguindo comer, tá pulando muita refeição. Chega no dia anterior à aplicação da medicação e mesmo assim tá inapetente. Então, a gente ajuda o paciente a aderir ao tratamento, a seguir as orientações médicas, nutricionais, etc. E a gente também vai estar sempre alerta aos riscos, tá joia? A gente pode também fazer programa de 12 encontros para pacientes que tiveram recidiva de peso pós-bariátrica. Então, esse é um tipo de tratamento também que tem sido muito buscado pelos médicos e pelos pacientes, porque a recidiva de peso pós-bariátrica é algo que acontece com muita frequência. E muitos pacientes daí voltam com comorbidades e tudo, e a gente precisa ter essa consciência de que a gente está falando de uma doença que ela não tem cura, uma doença que é crônica, que é recidivante, que então vai complicar mesmo e que tá tudo bem o paciente precisar de uma medicação, né? É a mesma coisa que a gente falar para um paciente que tem depressão que tá usando um medicamento, então, não, fica só com esse medicamento, e de repente tá passando por alguma crise, alguma coisa mais difícil, precisa associar a outras medicações, uma medicação que favorece, induz o sono, sabe? E a gente fala, não, 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 daí não dá, né? Então, tratamentos combinados são super importantes. São muito importantes e a gente precisa trazer essa consciência. Assim como a compreensão de que se a gente está falando sobre uma doença que ela é multifatorial, a gente precisa de tratamento multiprofissional também, né? Precisa. A caneta, a medicação, ela não vai excluir a necessidade do nutricionista, do psicólogo, etc. Por isso que a gente tem que saber trabalhar de uma maneira muito específica com o comportamento alimentar, senão o nosso trabalho se torna obsoleto. E aí qualquer psicólogo pode fazer, porque vai fazer o quê? Nada, né? Vai fazer uma psicoterapia. Então tem que se diferenciar, tem que entender qual é o seu papel naquele tratamento específico. Joia? Quando a gente está pensando também nos públicos que você pode fazer um programa de comportamento alimentar, a gente tem pessoas também que têm um comer emocional, comer transtornado, que tem uma compulsão alimentar. Então, a gente pode trabalhar tudo isso dentro desses 12 encontros também, tá? Então, tudo isso é possível de ser realizado. E para os pacientes que fizeram bariátrica, a gente tem que ter uma atenção especial também, porque são pacientes que já passaram por uma supressão de fome, né? E às vezes a fome voltou, voltou com tudo, às vezes pode ser por hábitos, né, que não foram modificados, sustentados depois da cirurgia. Pode ser uma adaptação fisiológica, porque o organismo ele volta a produzir grelina, não. Ele passa a produzir mais grelina, né, muito em função da doença. Então, existe ali um estômago também que está reduzido, então a gente precisa trabalhar muito em conjunto com o nutricionista, porque a gente vai precisar trabalhar com o paciente as escolhas alimentares e o que ele precisa priorizar na sua alimentação, tá? Então é assim que a gente pode trabalhar. Gente, nesses programas individuais, vocês podem pensar em públicos diversos. Tem outros públicos que vocês podem trabalhar. Então, por exemplo, adolescentes, né? Eu adoro trabalhar com adolescente. Eu posso fazer um programa de comportamento alimentar para adolescente? Pode, tranquilamente. Você vai fazer alguns ajustes do protocolo para adulto, você faz alguns poucos ajustes para os adolescentes, especialmente ajustes de linguagem. Então, é muito mais da sua comunicação fazer essa adaptação do que adaptação do protocolo, adaptação do material.
Você pode trabalhar também em pessoas que têm lipedema, né? Mulheres com lipedema. Você pode fazer um programa mais específico para homens, então vendo algumas particularidades dos homens, né? Então dá para pensar aqui em públicos e demandas diversas, que você pega um protocolo base e vai trazer essa personalização às necessidades daquele paciente em específico, ok? Pessoal, deixa eu só rodar a pesquisinha aqui para a gente saber quem está aqui, quem são vocês, por favor. Pedir a gentileza de vocês responderem, só para que a gente possa ter essa noção de quem está aqui, ok? Então, quero saber quem está aqui que já é meu mentorado, mentorada, quem é aluno da capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, quem só participou de cursos de final de semana, né? Então, imersão em canetas emagrecedoras, o curso Psicologia da Obesidade Bariátrica, e quem nunca fez curso nenhum comigo, só vem para as aulas gratuitas, tá? Então, por favor, todo mundo responda bem rapidinho, só para que a gente possa entender aqui, né, como é que estão as coisas. Ok. Maravilha, gente. Obrigada. Bem rapidinho, né? Nem dói nada, não cai o dedo nem nada. E sempre a maioria de alunos e mentorados. Maravilha. Gosto muito disso, tá? Então, veja, são todas essas possibilidades que você tem de serviços para oferecer para pacientes de maneira individual, tá ok? Joia. Vocês também podem oferecer trabalhos com grupos. Então, todas essas demandas que a gente comentou aqui, vocês podem também trabalhar em grupos, tá? Então, um grupo de mulheres na menopausa, de mulheres com lipedema, de pessoas com comer emocional transtornado, compulsão alimentar, grupo de pós-bariátrico, né? Então, toda essa galera que pode utilizar análogos de GLP-1, tá? Então, os análogos de GLP-1, eles têm sido muito prescritos no tratamento do lipedema, por exemplo. Então, hoje a gente está falando especificamente de serviços relacionados aos análogos de GLP-1. Então, essa é uma possibilidade também, tá ok? Quando falei de adolescentes, adolescentes também que estão fazendo uso das canetas e tudo mais. Joia? Então, qual é a diferença do programa individual para o trabalho em grupo? Existe uma diferença que é quanto mais individualizado for o seu trabalho, que você vai trabalhar no A1, maior a personalização que você pode fazer. Então, no programa individual, se por exemplo, deixa eu pensar aqui numa demanda bem específica aqui no grupo você não trabalharia. Tá. Você tem um paciente que tem seletividade alimentar. Não chega a ser um TARI, mas tem algumas preferências ali que diz que o seu paladar é um paladar infantil, né? Você vai trabalhar mais a fundo essa questão da exposição do paciente a novos sabores. Entende? Você vai poder fazer isso ao longo de várias semanas, tá? Então, trabalhar essa exposição, novos sabores, às vezes no próprio consultório mesmo, fazer meditações de mindful eating, fazer essa exposição progressiva a novos alimentos, programar isso de tarefa de casa. Quando você está trabalhando num grupo, qual é a grande questão? Lembra que seus serviços mais caros estão no topo? Então, a gente tem o serviço mais caro de todos, que é a psicoterapia com foco no comportamento alimentar. Por quê? Porque você vai ficar ali com a pessoa não sabe por quanto tempo. Então, a pessoa ela tem que ter condições financeiras de bancar. Segundo serviço, um programa individual. O mesmo valor você vai cobrar o mesmo valor por encontro, por sessão, mas a pessoa vai pagar para você parcelado em mais vezes, tá? E aí eu acho que o serviço que vem logo em seguida é o grupo, tá? Qual é a vantagem do grupo? Então, já falei para vocês no início a respeito dessa questão do grupo se tornar uma unidade, dele ter a sua característica, a sua, entre aspas, personalidade própria. Existe um perfil de cada grupo, né? Eles vão criando identidade, gente. Era esse nome que eu estava tentando lembrar. Identidade. Cada grupo tem a sua identidade própria, tá?
E existe um denominador comum de problemas, de dores, de situações, de normalização de comportamento alimentar que você vai trabalhar e que é um denominador comum, um ponto central que todo mundo tem. Você não vai poder trabalhar no grupo problemas muito específicos de cada pessoa. Então, se tem uma pessoa ali com seletividade alimentar que precisa fazer uma exposição gradual aos alimentos, você não vai trabalhar isso no grupo, né? O grupo, ele não vai ser personalizado, ele é um serviço mais barato. Quanto mais barato é o serviço, menor a personalização, tá? Tá claro isso? Vocês entendem isso? Não tem como a gente pegar um grupo de 15, 20 pessoas e dar um tratamento individualizado. Perde o propósito de ser um grupo, tá joia? Tá, ele não perde a eficácia do grupo? Não, não perde, tá? Por quê? Porque você está trabalhando problemas muito específicos no grupo. Você vai trabalhar psicoeducações que vão funcionar para todo mundo, tá ok? Joia? E aí no grupo, o grupo eu sugiro também que o grupo seja de 12 encontros. Cada encontro tem os seus objetivos, tem a sua psicoeducação, tem as suas tarefas de casa, tem a meditação que você vai trabalhar, então ele já é todo organizado, programado para aquele público, tá? O que é que você vai personalizar num grupo? Você vai ver quais são as demandas daquele público que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com bariátricos. Ok, você vai ver o que que eles precisam de fato, tá? E por isso, gente, presta atenção num ponto super importante. Não dá para a gente ficar fazendo uma miscelânea de públicos no mesmo grupo. Então, no mesmo grupo, eu coloco adolescente, eu coloco mulheres na menopausa, eu coloco bariátricos, eu coloco todo mundo. Não, a gente tem que ter uma segmentação mínima para que o grupo possa se desenvolver. Porque senão o que que acontece? Veja, comportamento alimentar. A gente já está falando de algo mais específico que são as medicações anti-obesidade. Quando a gente fala em Ozempic e Mounjaro, quando a gente vai comparar, existem efeitos adversos. Existe um efeito mais agudo, mais prolongado do Mounjaro do que do Ozempic. Então, existem particularidades ali que a gente já vai ter que ter jogo de cintura para manejar essas diferenças da medicação. E de repente você começa a colocar, fazer um grupo muito heterogêneo, você vai ser muito superficial às vezes, ou então você vai ter a tendência que é natural nossa, porque a gente está acostumado com a psicoterapia individual, a gente tem a tendência de querer individualizar o grupo, mas não tem como, gente, não tem como, né? Então, um grupo bariátrico, você vai trazer as particularidades da bariátrica e como esse paciente que está fazendo uso da medicação, das canetas emagrecedoras, vai poder recuperar os efeitos da cirurgia bariátrica com a medicação, tá? Então é muito particular, ok? E aí o grupo, ele tem um tempo de execução mais longo. Você vai ter 12 encontros, que é a minha sugestão também que seja de 12 encontros, só que ao invés de você trabalhar ali como no um a um você vai trabalhar durante 50 minutos, uma hora, né? E beleza, às vezes até menos, às vezes você vai ver algum paciente que caminha rápido, às vezes você vai querer reformular esse, essa duração do programa. Mas em grupo não. Em grupo vai acontecer daquela maneira. Você não vai modificar a estrutura. Ele tem uma estrutura e essa estrutura ela tem uma certa rigidez. Ela pode ser flexibilizada até um ponto. Mas serão 12 encontros e os encontros eles são mais longos do que os encontros individuais. Então eles duram em torno de 1h15, 1h30, né? Mais próximo de 1h30 porque a gente pode gerar discussões, porque a gente faz mais exercícios durante o grupo, tá? Também não é um grupo terapêutico, você não vai pedir opinião de todo mundo com cada exercício que é feito, com cada reflexão. Você vai conduzir o grupo de maneira mais retórica, que a pessoa para pensar, que ela vai, né, conduzindo a sua própria reflexão, tá? E aí a participação das pessoas em trocar as informações, as suas percepções e tudo, ela acontece de uma maneira mais breve. E que inclusive a gente pode dar tempo, tá? Pessoal, quero saber como que foi. Um minutinho aqui para cada um falar, um minutinho para quem quiser falar
E você pode, inclusive, colocar uma pessoa responsável por controlar o tempo, né? Pode, inclusive, alternar entre os participantes do grupo mesmo a cada semana, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa maneira com o grupo, joia? E, Thales, será que as pessoas não têm resultado? Daí tem resultados fantásticos. Qual é a grande questão? A gente tem sempre pontos positivos e negativos. Então, a gente tem de muito positivo no grupo essa questão do grupo desenvolver uma identidade própria. Existe ali um suporte, eles se tornam rede de suporte, rede de apoio entre eles. Existe a troca do que está acontecendo. Tá todo mundo na mesma página, né? Tá todo mundo executando as mesmas atividades e tudo. Então, as pessoas podem trocar muito mais. A minha sugestão é que sempre tenha um grupo de discussões no WhatsApp para você poder dar suporte para eles, para dar aquela cutucada aí, galera, como é que tá? Como é que tá indo tal atividade? Quem teve dificuldade e tal? Então as pessoas vão trazendo ali o que elas estão tendo de dificuldades, vai servindo de modelo para outras pessoas que às vezes estavam pensando assim, ai, putz, só eu que não consigo fazer, né? Também posso abrir o coração e falar, ai, gente, não tô conseguindo, né? Não deu, tô cheio de trabalho e tal. Então, a gente consegue dar orientações ali de maneira pontual e assertiva, e as pessoas vão trocando. Puxa, eu fiz isso, deu certo, dessa maneira que deu certo. Olha aqui minha janta, fiz aqui um negócio diferente. Então, as pessoas vão se ajudando mutuamente, como se fossem coterapeutas, né? Então, existe ali um suporte entre eles. Joia? Deixa eu pensar aqui se do grupo tem mais alguma questão. Acho que não. Tá. E aí, falando sobre serviços, outro tipo de serviço que você pode não oferecer, mas que você pode se integrar é em equipes, tá? Tudo que eu falei para vocês até agora é algo que você pode fazer individualmente, só você, promover esses serviços no seu consultório, tá? Seja online, seja presencial, mas é você quem coordena, você quem determina como a banda toca, né? Mas você também pode se associar a outros profissionais. Você pode, por exemplo, para um grupo, chamar um nutricionista, um profissional da educação física para vir falar em um encontro específico, que aquele profissional, né, contribuiria e que seria algo super rico. Ou você pode buscar fazer parte de alguma equipe. Então, por exemplo, equipes bariátricas. Você pode ir atrás de cirurgiões bariátricos para apresentar os seus serviços diferenciados, tanto de tratamento para os pacientes que são bariátricos, quanto para os que estão em uso de análogos de GLP-1, tá? Então você pode buscar oferecer os seus serviços. O que a gente está vendo acontecer muito, muito mesmo, são médicos que estão montando seus protocolos de análogos de GLP-1 e que eles estão ali organizando como vai ser o trabalho de cada membro da equipe. O ideal é o tipo de serviço que eu passei aqui para vocês? Sim, mas às vezes você vai fazer parceria com um médico, com um endocrinologista, que já tem o seu protocolo e vai falar para você: puxa, achei interessante dos encontros, achei legal que você trabalha mais aqui para dar certo, porque muitas vezes eles fazem um pacote, né? A pessoa vai pagar um valor mensal e vão ter os outros serviços contemplados. Às vezes não vai dar mesmo, financeiramente não encaixa colocar um psicólogo para fazer um trabalho ali de 12 encontros, porque não é sustentável financeiramente. E às vezes o profissional vai falar para você: puxa, gostei, mas aqui comigo só vai dar para fazer 6. Tudo bem para você? E aí, gente, a gente sempre tem que pensar em algumas questões específicas. Primeiro, é um profissional idôneo que trabalha bem, que vale a pena você estar associada a ele? Se sim, topa. Sabe por quê? Sabe o que que a gente faz? A gente adapta. E um serviço, ele não tem a pretensão, porque seria ridículo a gente pensar que isso seria possível. Então, a gente nunca tem a pretensão da gente resolver a vida da pessoa com aquele serviço. Não, a gente vai pegar uma fatia, a gente vai trabalhar de maneira cirúrgica. Então, você vai resolver o comportamento alimentar da pessoa parcialmente naquele período. Quando a gente está falando em poucos encontros, assim, 6 encontros,
A gente vai trabalhar pontos específicos do que é base de uma relação normal com a comida, tá? E aí, o que que você vai fazer? Vai sempre plantando sementinhas ao longo das sessões, mostrando para a pessoa que a gente precisa aprofundar mais, que a gente precisa de um próximo passo. O que que é o próximo passo? Vir para um programa individual particular com você, que você não vai fazer dentro daquela equipe, mas durante aquele tempo, 4, 6 encontros, você vai ter como mostrar para a pessoa, conscientizá-la sobre onde ela precisa de uma atuação mais específica no comportamento alimentar, para evitar a recidiva do peso, para evitar o retorno de comorbidades, retorno de food noise, né? Qualquer coisa que seja, tá? Então, isso é importante de pensar, pessoal. Joia? Então é assim que você pode trabalhar com equipes, né? Dá para a gente se adaptar àquilo que é a proposta do médico, dá para a gente trazer o nosso jeito, dá para a gente negociar. A questão é flexibilidade, ao invés de rigidez, ok? Você pode também, isso quando a gente está falando num programa individual, né? De ter ali o protocolo e tal. Mas uma coisa que os médicos não pensam no trabalho com grupos. Então, se a clínica está trabalhando majoritariamente com o GLP-1, você pode propor para aquele médico, para aquela clínica, montar grupo de pacientes em uso de análogos de GLP-1. Aí a gente está falando de um outro serviço em grupo, né? Em que existe um denominador comum entre eles, mesma racional do grupo que você pode promover sozinha, tá? E aí o grupo, dentro dessa equipe, ele pode inclusive ser um grupo aberto, como eu comentei no início, né? Então, um grupo aberto para a cada semana trabalhar uma temática específica, independente do comportamento alimentar, da imagem corporal, do autocuidado, etc. Então, isso é super legal, especialmente quando a gente está falando em clínicas que têm um volume de atendimento de pacientes grande, ok? E aí as pessoas não precisam começar no dia 1º de setembro e finalizar no dia 15 de dezembro. Pode ser um grupo aberto que as pessoas vão entrando a cada semana e que você vai programar, por exemplo, 12 encontros, 12 atuações específicas para aquela demanda específica, ok? Mas que a pessoa vai entrar, tem pessoas que vão entrar na semana 1, tem pessoas que vão entrar na semana 7, na semana 11, e tudo bem. O que que vai acontecer? Esse grupo ele não acaba nunca. Você vai fazer o 12º encontro e na próxima semana você vai começar de novo o encontro 1, entende? Então você está constantemente executando os encontros daquele grupo e tem pessoas diversas entrando e saindo em momentos diferentes, tá? Isso também funciona super bem, ok? Pode inclusive ser o quê? Em clínica médica de endocrinologista, pode ser em clínica de estética, porque hoje a gente tem daí médicos trabalhando em clínicas de estética, que a clínica de estética traz o profissional, tá? Então, existem múltiplas possibilidades, múltiplas. Pode ver que eu nem enumerei aqui, gente, mas ó, são muitas possibilidades que a gente tem e é sempre pensar assim: quando você cria um serviço que é mais acessível, você pode ajudar mais pessoas a resolverem o sofrimento desses. Tá joia? Vou para as dúvidas de vocês. Que é um desses pro online? Thay, a Thay é mentorada. Para trabalhar GLP-1, né? Aberto. Isso é muito legal. Dá para fazer fechado, mas quando a gente tem fluxo, lembra disso? Quando a gente tem fluxo de pacientes, dá para fazer aberto. Simone, ai, desculpa, ontem eu chamando de Simon, achei que era homem mesmo e que fosse um nome, né, em inglês. Isso aí, Thay, maravilha, ó, quer fazer fechado no presencial, né, que eu sei que você tá no presencial aí, amando o presencial de novo, e online fazer aberto, é isso aí. Tem que colocar data. Data, fazer engenharia reversa para fazer divulgação, venda, estabelecimento de metas para a gente executar esse grupo, tá? A Simone, então, onde você ensina o que falar, como falar a esses profissionais,
Seria no agenda cheia? Porque você já falou, mas eu tenho muita resistência por vários motivos. Para quem está na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, a gente vai ter um módulo específico de análogos de GLP-1 e vocês têm o desafio Agenda Cheia. No desafio Agenda Cheia, vocês aprendem tudo sobre marketing. Então, tem aula em que eu ensino como você se apresenta para outros profissionais, como você monta esses serviços, o que que tem que ter, como precificar, tudo isso. E aí, quando a resistência é maior ainda, a melhor maneira é vir para a mentoria, tá? Porque aí o que que acontece? Se você por conta fica de estudar por conta o desafio agenda cheia, fica, puxa vida, ai, mas ai, hoje não, ai, eu tô com uma dorzinha de cabeça, ai, não sei o quê. Começa a assistir, ai, muito difícil, ai, nanã, e começa a procrastinar. Por quê? Porque teu cérebro não quer sofrer com um assunto que você desconhece, entende? E aí na mentoria, eu vou sentar com você, a gente vai estruturar os teus serviços, a gente vai estruturar o teu planejamento para o semestre, o que fazer a cada mês, e aí a gente vai acompanhando a cada 15 dias no encontro de mentoria em grupo, mas também eu estou à disposição no privado também, tá? Então é melhor possibilidade. Ó, Paula, agora você tá nos meus dois serviços, tá? Né? Em curso e em mentoria. É isso aí. Aí a Pri falando, mentoria para mim resolveu tudo, resolveu mesmo, né? Até chegar num faturamento lindo, maravilhoso, de mais de 15 mil. A Cíntia, como precificar o valor do grupo? E seria um valor mensal, certo? Cobraríamos também inicialmente o valor total com a possibilidade de dividir em cartão. Cíntia, grupo, né? Sempre um serviço que ele é fechado, ele vai ser pago pelo serviço integral. Então você vai cobrar pelo grupo, só que você pode dar a possibilidade da pessoa parcelar no cartão, tá? Porque um grupo é muito fácil da pessoa, puxa vida, ai, tive um outro compromisso, ai, não vai. Aí você começa a ter perdas ao longo do caminho. Quando a pessoa paga pelo serviço completo, aumenta o comprometimento dela com aquele serviço. Isso faz muita diferença. É que nem, por exemplo, eu trabalho online já desde o final de 2019 e a gente sempre fazia lançamentos, né, gratuitos. Então, como que era o nome do evento, gente? Ai, Pri, me ajuda a lembrar. Jornada de Psicologia e Cirurgia Bariátrica. Então, fazia jornada de psicologia e cirurgia bariátrica, 5 aulas ao vivo, gratuitas, né? A gente tinha, às vezes, que foi o nosso máximo? Acho que próximo de 5 mil pessoas inscritas no evento, na jornada. Era gratuito, as pessoas não pagavam nada, Cíntia. E aí o que que acontecia? Lá no dia, na aula, nas aulas, a gente tinha uma presença de 15% desse público, né? Então, 5 mil, tinha lá umas 500 pessoas só ao vivo, tá? E isso ia caindo ao longo dos dias para 7% e tudo. E aí, o que que acontecia no final? No final, a gente vendia a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica. Então, tinha 5 mil inscritos, quantos por cento que eu esperava de conversão? 1%, 1 a 2%, que é uma conversão maravilhosa. Aí veja que coisa mais absurda. Se eu estou falando em 5 mil pessoas, a gente está falando em vender 50 cursos. Entende? Então, se a pessoa tem a possibilidade de sair, ela sai e ela não volta mais. Se você vai cobrar por mês, né? A gente vai ter 4 encontros do grupo nesse mês, você paga no mês. Não, você dá a chance da pessoa sair. Quando a pessoa paga, aumenta o nível de comprometimento. Né? Então, agora a gente faz as imersões de final de semana e tal. É um valor ridículo, né? O para estar ao vivo não é nem R$ 100, o valor varia ali de 27 a R$ 67 e tal. O que que acontece? A gente tem um comparecimento infinitamente maior. Então, se antes eu contava com um comparecimento de 10 a 15% no primeiro dia, aqui a gente tem um comparecimento de 60% das pessoas, às vezes mais de 60% das pessoas que pagaram para estar, né? E com uma taxa de conversão final muito maior, tá?
Então, quando as pessoas pagam por aquilo, elas se comprometem mais. Então, cobra pelo programa para que você não tenha falhas ali também ao longo dos meses de entrega, tá? Me diga só se ficou claro daí, Cíntia, tá bom? A jornada, né? Pri sempre estava em tudo. É. Fernanda também. A Fernanda Vicente? É? Qual Fernanda que é, será? Beleza, Cíntia. É, aqui, ó, tá aí falando da jornada, né, dela. Fernanda Camelo, tá. Desculpa, eu não lembrava, né, de sobrenome, nem vi foto, porque tem uma Fernanda também das antigas, que é a Fernanda Vicente, que é até de Curitiba também, que ela também é aluna bem antiga. Deixa eu voltar aqui nas dúvidas, gente. A Simone, um grupo de mulheres para trabalhar comportamento alimentar. Podem entrar as que usam canetas bariátricas e as que buscam essa mudança de comportamento alimentar? Ótima pergunta, Simone. Eu acho mais interessante fazer separado. Pelo seguinte, porque você vai precisar de uma atenção maior para as mulheres que estão em uso dos análogos de GLP-1 por causa da supressão de fome e aumento de saciedade, tá? Então, como existe a mudança básica que a medicação vai fazer é reduzir drasticamente a fome e lentificar o esvaziamento gástrico e aumentar a saciedade. A gente vai precisar trabalhar no grupo com essas mulheres para que elas priorizem muito a proteína, que elas trabalhem mais com a questão de rotina alimentar. A gente tem uma base que é a mesma, sim, mas existem particularidades muito importantes que às vezes a gente precisa trabalhar mais, entende? Especialmente a questão da percepção da fome, apesar da fome estar suprimida. Ainda assim existem sinais, tá? É impossível? Não, não é impossível, mas eu acho que as demandas acabam sendo meio diferentes, sabe? Por exemplo, food noise, que é esse ruído alimentar, a pessoa ficar pensando em comida o dia inteiro. Para quem não está em uso de medicação, pode ter o food noise. É muito comum nas mulheres que têm uma compulsão alimentar, né? Um comer mais transtornado, um padrão ali um pouco mais comprometido. E para quem já está em uso da medicação, especialmente o Monjaro, não vai mais ter. E aí eu vou trabalhar coisas diferentes. Aqui, para quem tem o food noise ativo, eu vou trabalhar como enfrentar esse food noise, como contestar esse food noise. Aqui eu vou ressignificar o que está por baixo, o que está mantendo o food noise. Vou trabalhar isso aqui também? Posso trabalhar, claro, mas aqui eu vou trabalhar num outro nível, tá? Então acho que é muito mais desafiador. Eu acho que para os primeiros grupos, para quando você ainda não tem tanta expertise no assunto, quanto mais você especificar, melhor, tá? Fica mais fácil. Ô Rodrigo, vejo muitas pessoas usando os análogos de GLP-1 com o pensamento em perder peso e a pessoa já é magra. Surpreendente como esse olhar para o corpo segue tendências perigosas. Sim, porque os seres humanos eles têm um sofrimento muito grande quando eles não pertencem. Então a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande. E na nossa sociedade as pessoas que são gordas elas não pertencem. E os padrões de beleza que são estabelecidos, né, e mudam de tempos em tempos, eles pregam justamente isso, que você tem que estar naquele padrão para pertencer, para você ser uma pessoa de valor, né? Então as pessoas elas são magras e elas estão emagrecendo ainda mais. É só vocês verem o que está acontecendo à nossa volta e especialmente na televisão. Então veja, a gente vê atrizes famosas, né, que emagreceram muito nos últimos anos. A última que apareceu, que está explodindo hoje, um monte de vídeos na internet, é a Charlize Theron. A Charlize Theron, ela sempre foi uma mulher magra, 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 né? Muito bonita. E ela tá muito mais magra agora, com os ossos aparecendo, porque esse é o padrão de beleza. Ah, todo mundo fala sobre, mas muitas mulheres estão em busca disso. Rodrigo,
O parcelamento no cartão de crédito, você faz o pagamento parcelado no cartão de crédito mesmo. Precisa ter daí uma plataforma, tipo a Infinity Pay, para a pessoa poder pagar daí parcelado no cartão de crédito ou ter a maquininha de cartão de crédito. Se for um trabalho presencial, dá para fazer assim também, tá? É possível. Tem as taxas e tudo, então por isso tem que saber precificar bem. Kelly, eu fazer análise do teu projeto, correção e tudo é um trabalho para mentoria, tá? Você está na capacitação eu não tenho condições de fazer isso, porque é um trabalho ali de pelo menos umas 2 horas de discussão, mas na mentoria eu posso. Então vem para a mentoria, que daí a gente vai ajustando tudo isso, a gente avalia o projeto, a gente vai acompanhando tudo, te ajuda na precificação e tudo mais, tá? Ó, Andréia, que legal, Andréia, parabéns. Vou fazer minha primeira palestra sobre esse tema, será presencial, e vou propor fazer um grupo para trabalhar o protocolo que vimos ontem. Isso aí, maravilha. Você está na capacitação, né, Andréia? Então você vai ter acesso ao protocolo na íntegra e tudo mais. Pessoal que tem interesse na mentoria, podem me chamar. E se tiver alguém no meu time aqui, manda aqui no grupo, faz favor, o link de contato com o nosso time, faz favor. Deixa eu ver aqui o que mais. Ó, a Pri dando o relato dela aqui, que ela vai fazer grupo online, que os pacientes estão achando melhor esse formato pela pesquisa que já foi feita pelo Instituto. Me deixaram à vontade para fazer todos os contatos com o paciente. Olha, gente, o que é confiança, né? A Pri começou nessa clínica fazendo avaliação pré-bariátrica e ela foi tomando conta, porque os médicos foram vendo que o trabalho dela era fantástico. Inclusive, né, Pri, o médico nem, não sei se é nessa clínica mesmo, nem botava muito fé no trabalho com o grupo, agora já tá aqui, ó, abrindo, né, dando todos os dados sensíveis para ela, dando contato de todos os pacientes. É isso aí, é isso aí. Pri, então me cobre, tá? Que eu te mande o material e a gente vai subir também na formação em grupos. Luísa, o medo de atender paciente vai acontecer. Você está na faculdade, você vai ter esse medo. A hora que você se formar, você vai ter esse medo também. Então, é estar preparada, né? E se jogar, e ir em frente, tá? Eu acho que eu respondi tudo que a gente tinha conversado no início. Joia? Eu acho que sim. Se tiver mais dúvidas, me mandem aqui. Cleoneia, na tua cidade estão fazendo muita bariátrica pelo SUS. Pensa que pode pensar nesse grupo? Sim, com certeza. Grupo de pacientes bariátricos, pré-bariátricos e tudo isso. Só fazer parte do grupo de Tupperware não é suficiente. Então, o trabalho com grupo, gente, é riquíssimo. E tem um detalhe sobre grupo que eu comentei, mas deixa eu explicar melhor para vocês, falar sobre isso. O grupo, ele facilita especialmente, eu acho que uma grande sacada do grupo é você colocar ali os pacientes que não poderiam pagar ou que só querem vir para fazer o trabalho com plano de saúde. O plano de saúde, ele paga o trabalho com o grupo, tá? Como se fosse uma sessão de psicoterapia. Então, não tem problema nenhum, você recebe como se fosse uma sessão de psicoterapia. Inclusive, tem planos que pagam 2 sessões por semana, porque às vezes eles diminuem o tempo de sessão. Tem tempo de sessão de 40 minutos, de 30 minutos, e aí você pode cobrar, né, do plano 2 sessões por encontro de mentoria, porque o encontro de mentoria é em torno de 1 hora e meia, né? Então é como se fossem 2 sessões, tá? Então tem essa possibilidade também bem importante. E aí, se paga R$ 50 por sessão de psicoterapia, daquela pessoa que está no grupo por um encontro, você recebe R$ 100. E aí, se você tem 10 pessoas daquele plano de saúde, você vai receber R$ 1.000 por encontro. Tá vendo como é rentável? Então, soluciona o problema dos dois lados, dos pacientes e nossos.
tá? Pessoal, deixa eu só colocar aqui para vocês, quem tem interesse na mentoria, vocês podem preencher essa ficha que eu vou colocar aqui, colocar o QR Code, que daí a gente conversa. Você pode me chamar no privado também, né? Te coloco em contato com o nosso time comercial e tudo. Quanto que é a mentoria, gente? Já vou colocar aqui o valor para vocês também. O valor da mentoria é 12 vezes de R$ 600 por um acompanhamento de 6 meses em que a gente vai estruturar todo o teu negócio. Todo o teu negócio, tá? E aí, se a gente faz as contas, você precisa apenas de um paciente novo para pagar a parcela de mentoria. Se estiver cobrando barato ainda, né? Porque R$ 50 R$ 150 na sessão dá R$ 600 no mês, ok? Ó, tá aqui o formulário para quem tiver interesse, né? Meu time chama vocês também e tudo. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem de perguntas. Rodrigo vai fazer grupo? Isso aí, maravilha, né? Veja essa questão do pagamento, né? Se for online, dá para fazer o Infinity Pay, tem outras plataformas também. Sabe o que que você faz? Pergunta lá no grupo da capacitação, pessoal, quem está usando aqui pagamento no cartão de crédito? Que plataforma vocês usam? Como faz, tá? Pergunta lá que vai ter bastante orientação. A Daisy, você diz que tem os temas dos grupos em um protocolo. Como adquirir? Quantas sessões de grupo você sugere? Daisy, então, como eu falei, a minha sugestão são 12 encontros. Se você não é minha aluna, você pode me chamar no privado, ou me chamar no direct, tá? Como for melhor, que daí eu te coloco em contato com a minha equipe. A gente tem várias possibilidades de cursos, né? Tem a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, que a gente vai ter um módulo específico para análogos de GLP-1, falando sobre pacientes que fazem uso para fins estéticos, que é o que a gente mais tem hoje, quem tem obesidade e bariátricos com recidiva. Então, por mais que a capacitação tenha o nome de cirurgia bariátrica, é porque é esse o nome que a gente tem registrado no MEC. Então a gente não pode alterar assim, é só como a gente quer. A gente ensina como tratar pacientes que têm sobrepeso, obesidade e pacientes bariátricos, tá? Eline, para quem quer começar os estudos nessa área, a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica ou a própria mentoria, porque quando vocês entram na mentoria, vocês ganham de presente o acesso a todos os meus cursos. E aí eu vou direcionando vocês no que precisa estudar para aquele seu objetivo profissional específico, tá? Mas pode me chamar aqui no privado que a gente conversa, tá? E aí eu entendo também qual é a sua demanda, o que que você está querendo fazer e tudo, né? Pra gente poder ver o que é o melhor para você, tá? Cleoneia, depende. Às vezes você está começando agora, mas você precisa de um direcionamento. O que que é mentoria? Na mentoria, a gente tem um direcionamento específico para as suas necessidades. Então, veja só, como que a gente trabalha com a mentoria? Na mentoria, a gente passa por todos esses pontos aqui. Essa aqui é a jornada do mentorado. Então, a gente vai fazer um diagnóstico da sua carreira atual. Tá, ali, tô começando agora. Não tem problema. A gente vai entender quais são os seus objetivos, qual o público que você quer trabalhar, e a gente vai montar isso aqui juntos, ok? Segunda fase, posicionamento. Então, definir qual é o seu diferencial, como que você quer se colocar no mercado, qual nicho que você vai atuar, como deve ser a sua comunicação mesmo que você esteja começando do zero. Para quem já começou, a gente vai lapidar, a gente vai conversar muito para ver se faz sentido manter as coisas como estão, né? Então, buscar essa validação. Na terceira fase, a gente vai trabalhar essa construção do teu portfólio de serviços.
Então, essa escada que a gente trabalhou aqui hoje, a gente vai ver o que que faz sentido nesses próximos 6 meses e começar a trabalhar com isso. Ah, mas eu queria, quando a gente começa a pensar, putz, eu gosto de trabalhar com tudo, né? 8 serviços. Calma, vamos começar com algo que é mais próximo, algo que é mais rentável, né? A gente vai avaliar várias fatores, várias variáveis mesmo, para ver como que é o melhor para você. Tem pessoas que eu digo, você não vai fazer esse serviço que eu estou explicando para essa mentorada aqui. Você não. Você está em outro momento. Então, é realmente olhar para o momento de carreira de cada um, tá? E aí tem ensinar como você pode lotar a sua agenda ainda em 2026, fazendo parcerias, trabalhando com marketing offline. Uma das grandes queixas que a gente tem é, Thalia, eu odeio online, eu não gosto de gravar vídeo, eu não quero aparecer, eu não sei escrever. Não tem problema, gente. A gente tem que aprender a colher as frutas mais baixas. As frutas mais baixas estão em a gente fazer um marketing, fazer uma divulgação do nosso trabalho fora de redes sociais. E isso é totalmente negligenciado nas mentorias, né? Porque quando a gente vai ver mentoria para profissionais da saúde, só se fala em marketing digital. E, gente, essa é a maior trava, né? A gente trabalha com marketing digital também, mas a gente trabalha com offline também. Então, a gente vê daí para cada um como a gente concilia as coisas, tá? A quarta fase é de gestão do consultório e organização, né? Então a gente ensina como fazer o controle financeiro do consultório, como fazer os contratos com os pacientes, contrato verbal, contrato físico, né? Então todos os ajustes que são necessários, como planejar metas de faturamento, sabe? Porque não é a gente ficar esperando o paciente venha, bata na porta, ai, tô feliz, graças a Deus surgiu o paciente. Não. Você vai ter o resultado exato daquilo que você plantar. Se você está plantando a procrastinação, não, os pacientes vão surgir, a hora que eu tiver 5 anos de formada e tal, vai acontecer. Não, não é assim. Não é assim, não vai acontecer. Só vai acontecer se for atrás, se você souber como divulgar, né? E a quinta fase é a fase de crescimento. Então, a gente busca uma estabilidade financeira, um faturamento estável mensal, né? E aí, então, depois a gente vai ver como crescer, tá? Os encontros, eles são quinzenais, acontecem nas quartas-feiras pela manhã, porque de noite é horário nobre de psicólogo. Você participa da nossa comunidade STEPS, né, no WhatsApp, em que você vai estar só com os mentorados, todo mundo com a mesma visão de crescimento, todo mundo ali querendo se ajudar, se ajudando, trazendo os seus projetos para serem analisados, né, para os colegas darem opinião e tudo. Você vai ter um direcionamento totalmente personalizado, tem materiais de apoio, exercícios práticos, né? Então tem todo um suporte gigantesco para vocês. Tem aulas extras com especialistas. Então, por exemplo, a gente tem aula sobre Google Meu Negócio, WhatsApp Business, ensinando para vocês ali mastigadinho, passo a passo, como fazer. Tem aula sobre como você começa a investir em tráfego pago, então como você impulsiona teus posts e tudo. Tudo isso mastigadinho, tá? Tem uma área de membros exclusiva na Hotmart só para vocês. Tem um plano de ação, então, como eu falei, a gente vai montar o plano dos 6 meses, para os 6 meses, mês a mês, o que fazer. E a gente tem checkpoints de evolução, tá? Foco não é só bariátrica, não, Eline, tá bom? Ó, a Pri dando o depoimento dela, gente. A Pri tá comigo desde 2020. São 6 anos já. Ó, a mentoria trouxe o norte, fez ela crescer, ela pôde dobrar o faturamento com todos os conhecimentos, com toda a orientação que eu dei, tudo organizado, prontinho para usar, né? Então, gente, é assim que a gente faz, né? Fez todo sentido. Hoje eu sou muito mais segura e me sinto muito mais preparada. Inclusive, conquistei meu espaço com a mentoria para ter confiança dos cirurgiões que eu atendo, que eu atuo. É isso aí. Então, a gente muda o jogo. E faturamento, né, gente? Quantas pessoas aumentaram o faturamento em 10 vezes? Quantas pessoas triplicaram? Já tinha um faturamento bom, 4, 5 mil, que é faturamento bom, né? Na psicologia, aumentou para 15 a 20 mil com plano de saúde, sem plano de saúde, 20, 25 mil, sabe? Então, tudo isso muda totalmente o jogo, né? Joia?
Ó, tá aí falando, realmente, a nossa comunidade da mentoria é a melhor comunidade, tá? Então, para quem tem interesse, tem dúvidas, entra no QR Code. Vocês ganham duas mentorias de aceleração comigo. Tem mais um board para a gente fazer todo boas-vindas de vocês, explicar tudo como funciona. Todos os cursos, né? Vocês têm acesso, tá? Então, 12 vezes de R$ 600. Precisa de um único paciente, só um paciente, tá? Só escanear aqui o QR Code. Joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Serviços que vocês têm interesse? Alguém pensou em algum outro serviço, alguma outra coisa diferente quando a gente está falando em análogos de GLP-1 ou pacientes sem análogos que eu possa dar essa orientação para vocês aqui? Não entendi tua pergunta. Eline, a cor não abre qual período? Não entendi a pergunta. A formação não abre em qual período? Continuei não entendendo. Eu não entendi. Você está falando da formação em grupos, do outro curso que eu comentei aqui? Se for formação em grupos ou a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, eles são online, e são gravados, tá? A capacitação, tá? Você pode entrar na capacitação agora. Se você ainda não está na nossa capacitação, você pode entrar, tá? Você pode tanto pegar e preencher esse formulário aqui, ou me chamar no privado, tá? Me chama no privado e aí eu te coloco em contato. Você me explica o teu momento, com o que que você quer trabalhar e aí te explico todos os detalhes. Tá joia? Joia, pessoal. Isto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei super feliz da gente estar ali com 56 pessoas. No início até falei, ai, quando a gente vai falando, né, desse lado B que a gente não gosta muito de trabalhar, né? Quando não é só conteúdo, as pessoas nem aparecem tanto. Mas fiquei muito feliz, veio muito mais gente do que eu imaginava, né? E muitos alunos aqui sempre reforçando o conteúdo, sempre reforçando aquilo que estão aprendendo, pensando em como lapidar. Então, vocês estão de parabéns, galera, né? Cleoneia, me chama então e a gente vai conversar, né? Ver sobre a sua necessidade mesmo. Tá joia? Beijo grande para vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau.